Eu digo que oração nunca é demais. Então, sempre antes de falar da palavra, eu gosto de orar. Peço que os irmãos me acompanhem, feche seus olhos, curva sua fronte, para que a gente possa se remeter a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos lhe render graças, Senhor, por estarmos aqui, por este ambiente, Papai, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia que nos alcançou. Obrigado, Papai. Pedimos que o Senhor seja conosco. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui em nosso meio. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações. Que o Senhor venha tirar, Papai, qualquer tipo de distração que possa surgir. Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor seja conosco e que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, a transformar, Senhor, aquilo que será falado, a Tua palavra, em atitudes, ó Pai, para que possamos viver assim, de modo que lhe agrade, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós fazemos essas petições, através do poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e através do Teu Santo Espírito. E todos, a uma só voz, diz: Amém. Meus irmãos, a missão é árdua, porque a gente está falando de, como o Giovanni bem colocou, basicamente 2 livros de sabedoria, Eclesiastes muito profundo, e Tiago, ele é muito prático. Ele não tem uma doutrina, mas ele é muito prático. Ele vem trazer ensinamentos para a gente, para o dia a dia da igreja. Então, é um conteúdo muito denso. Eu vou tentar dar um voo rasante para poder a gente conseguir abarcar as 2 últimas aulas nessa. Mas eu quero que os irmãos fiquem à vontade. A gente vai abrir inicialmente para os irmãos que trouxeram Bíblia, ou através de dispositivo, a gente vai ver Eclesiastes, capítulo 2, versículo 12 até o 26. Então a gente vai ler uma perícope, vai falar um pouquinho sobre ela, depois ler a outra, fala um pouco sobre ela. São 2 perícopes que tem nesse trecho. E depois a gente vai para Tiago, para poder a gente finalizar. Então, são 2 em 1 aqui hoje, vamos dizer assim. Inicialmente, Eclesiastes. Até para quem estuda, é uma dificuldade, porque os autores, os teólogos, eles tratam Eclesiastes, numa linguagem mais simples, como se fosse um bloquinho de nota. Eu tenho o costume, às vezes, de andar com um bloquinho de nota no bolso. Então, a estrutura de Eclesiastes é parecida com isso. Você tem os trechos que falam sobre um assunto e, de repente, ele muda completamente para outro assunto. Não tem conexão. Por quê? Porque ele foi lapidando, ele foi garimpando aquelas informações, aqueles conhecimentos, aquilo que seria relevante para poder trazer para a gente. Então, por isso que tem essas mudanças abruptas. Para quem estuda, é um pouco complicado, porque a gente não consegue montar uma linha de raciocínio, um argumento, e seguir ele sequencialmente, igual a gente costuma ver no livro. Por isso que eu estou colocando aqui que tem uma diferença do livro de Eclesiastes para um livro em si, que tem uma sequência lógica, tem uma argumentação, a gente consegue acompanhar o raciocínio do autor. Então, essa é a diferença que tem. Eu trouxe a terceira figura, porque literalmente eles falam que é uma coxa de retalho. Ele vai juntando informações aqui e ali, e a gente vai expor elas aqui hoje para vocês. Então, seria um panorama do que é o Eclesiastes. E aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia para que a gente pudesse ler a palavra do Senhor. Vou fazer um pouquinho diferente do que eu tenho costume. A gente vai ler uma perícope, e aí eu paro e a gente vem dar uma olhada para poder ver o que a gente consegue pensar, o que a gente consegue destacar dela. Eclesiastes, capítulo 2, pois não? Capítulo 2, versículo 12 ao 26. Por nada. Nós vamos começar por Eclesiastes, capítulo 2, versículo 12 até o 26. Eu leio da Ara, Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas.
Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por quê? Pois busquei eu mais a sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto sábio como estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A gente para um pouquinho aqui para poder a gente destacar alguns pontos. No versículo 12, Salomão ele está se perguntando, quem que vai me suceder? Quem que vai ser o rei que vai vir governar? Como que ele vai lidar? Eu estou parafraseando o que ele estava escrevendo no versículo 12. Como que ele vai lidar com os mesmos problemas que eles estão lidando agora? Como que ele vai proceder? E aí a gente vai ver mais adiante que ele também continua. É uma estratégia dos semitas, do pessoal que produzia texto no Antigo Testamento. Às vezes eles fazem assim, é X de X. Então, ele está abordando isso aqui, depois ele vai retomar lá na frente para poder reforçar isso. Então, a gente vai ver questões parecidas no versículo mais adiante. Então, a grosso modo, ele está preocupado. Quem que vai ser o sucessor dele? Ele está parando, conversando consigo mesmo, que é uns termos que ele usa, e está se perguntando, vamos considerar a sabedoria? Vamos considerar a estultícia? E aí ele começa a fazer algumas comparações. No versículo 13, ele está tratando sabedoria igual luz. E ele trata a estultícia igual trevas. Aqui a gente consegue, num sentido figurado, entender que sabedoria vai trazer, enquanto luz, vai trazer claridade. Eu vou conseguir enxergar os passos, o caminho, eu vou conseguir nortear um caminho, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que trevas é como se eu tivesse cego tentando andar, me batendo, tropeçando, caindo, não avaliando os perigos que eu posso ter neste caminho. Então, é a comparação que ele está trazendo no versículo 13 sobre luz e trevas. No 14, o homem, mesmo com luz, ele tem uma visão limitada. A gente tem um certo limite de alcance, de visão. E aí, diferentemente, essa visão, apesar de limitada, ela é indispensável. Aqui, a gente vai chegar num ponto-chave que a Vanessa bem abordou. Tudo que ele está se perguntando, conversando consigo mesmo, meditando, ele sempre está fazendo isso numa perspectiva terrena. Ele não está conseguindo vislumbrar, por isso que sempre tem, a gente vai ver os termos mais adiante aqui, debaixo do sol. Porque é sempre essa perspectiva terrena. Então, luz, na visão do homem limitada, apesar de ser indispensável. Versículo 12. No 14 ele já começa, no finalzinho aqui do 14, ele coloca assim, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. E no 15 ele fecha. Quando ele começa a olhar sobre a perspectiva da vida limitada, pensando em morte, ele começa a ponderar. O que adianta eu buscar sabedoria se o destino meu do sábio que estou buscando, me esforçando em sabedoria, e o do tolo é o mesmo, se é a morte. Na perspectiva de morte, eu ser mais sábio ou menos sábio, ou ser mais tolo ou menos tolo, não vai fazer diferença, não vai me acrescentar mais dias ou menos dias. Então, é nessa perspectiva que ele está olhando. E aí vem o versículo 16. Olhando especificamente para a sabedoria, eu estou buscando mais sabedoria para poder eu conseguir ter luz, para poder eu conseguir acertar o caminho, para poder eu errar menos, não incorrer em perigos. Ainda assim, ele reflete. A nossa memória é curta. Então, ou seja, mesmo que eu consiga absorver informações, gerar conhecimento, ter discernimento, buscar a sabedoria, isso vai cair no esquecimento. Então, de novo, ele começa a entender que esses esforços não vão ser valorizados.
principalmente na perspectiva da morte. E ele termina no versículo, no versículo 17, falando que isso é um fardo, isso é muito pesado, porque não é fácil buscar conhecimento, precisa ter dedicação, precisa ter disciplina, precisa buscar leituras, principalmente naquele contexto. Hoje em dia a informação está mais divulgada, está mais acessível, vamos dizer assim. Mas é essa a conclusão que ele chega. Ele está falando sobre sabedoria, ele olha ela sob a perspectiva de luz e trevas, fazendo uma figura de linguagem para poder ilustrar. Ele começa a abordar ela sob a perspectiva de memória e vê que é vã, é inútil buscar. Ele percebe que ela não vai lhe somar em relação à morte, ou seja, eu buscando sabedoria ou não buscando, a morte vai chegar para mim e para quem não tiver sabedoria. Então ele chega a essa conclusão. Esse capítulo 2 inteiro, seja da primeira perícope, seja dessa que a gente está falando agora sobre sabedoria, e da próxima que a gente vai falar de trabalho, a gente percebe que é uma descendente. Ele vai o tempo todo mergulhando. Então ele analisou sabedoria, agora ele falou que é inútil, é fardo, é pesado e não vai trazer muito benefício. Então prossigamos aqui. Eu peço que os irmãos voltem para a palavra para que a gente continue a leitura. A gente vai ler Eclesiastes agora, a próxima perícope. Capítulo 2, versículo 18 até o 23. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. A gente para por aqui para a gente refletir. Meus irmãos, trabalho pode ser encarado em duas perspectivas. Pode ser a gente está enfrentando os nossos problemas da vida, ou são as nossas responsabilidades que a gente tem todo dia. Então, pode ser encarado nessas duas perspectivas. O texto não amarra, mas a gente pode olhar nesses dois prismas. Versículo 18. Ele diz que ele se aborreceu com o trabalho, que ele se afadigou. Por quê? Porque ele havia de deixar tudo isso, todo esse esforço, todo esse trabalho para alguém que ia vir depois dele. Aí ele começa a ponderar sobre o trabalho, da mesma forma que ele ponderou sobre sabedoria. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. E quem pode dizer se quem vai vir depois de mim, eu estou parafraseando, vai ser sábio ou tolo? Contudo, mesmo ele sendo sábio ou tolo, ele vai ter domínio sobre tudo que eu trabalhei, sobre todas as minhas fadigas, sobre tudo que eu produzi, sobre todo o esforço e esmero que eu tive enquanto eu tenho vida. Então, ou seja, ele está ponderando. Ele vai trabalhar, ele vai se esmerar, ele não sabe quem vai suceder, ele não sabe se vai ser sábio, ele não sabe se vai ser tolo, mas essa pessoa vai receber todo o fruto do trabalho dele. Aí no versículo 20, ele prossegue. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse. O coração, ou seja, ele pensando nisso, coração aqui dá a ideia de mente. Ele está se desesperando. Por quê? Porque o trabalho dele vai ser dado para alguém que ele não sabe quem é, não sabe qual vai ser a conduta. E aqui, aquela retórica do X de X. Ele também se perguntou isso lá enquanto sabedoria. Quem que vai me suceder? Então,
Essa é a preocupação de Salomão. E essa é a preocupação não só dele, mas de todos nós. Porque essa reflexão é para aquele contexto e é para a gente nos dias de hoje. Então, o versículo 20 diz assim: Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Ele chega à conclusão que o trabalho é inútil. Só que a gente vai ver mais adiante o que muda, o que tem de diferencial. Mas, por enquanto, ele, debaixo do sol, refletindo, ou seja, nas coisas terrenas, analisando, ele está chegando a essa conclusão. Versículo 21. Diz assim: Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Ou seja, mesmo que eu me detenha a trabalhar, mesmo que eu entenda que o trabalho não tenha sua valia pelas reflexões que o autor está fazendo, mas se ele fizer esse trabalho de uma maneira com muita sabedoria, com bastante conhecimento, ciência e com destreza, ele ainda entende que ele acrescenta que além de ser vaidade, ainda é um grande mal, porque eu vou estar me empenhando mais, me esmerando mais, me esforçando mais para poder isso ficar para um sucessor. Eu não sei quem é, não sei como vai encarar os problemas, não sei se vai ser tolo ou se vai ser sábio, e vai usufruir de todo o fruto do meu trabalho. Versículo 22. Pois, que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração? Fadiga do seu coração aqui, meus irmãos, não é só o desgaste físico, mas também emocional, também intelectual. Hoje em dia a gente fala muito em burnout, ou seja, a gente trabalhar demais, uma carga além do que a gente está sendo capaz. Então a gente começa a trazer esses, vamos dizer assim, esses malefícios do excesso de trabalho ou da dedicação excessiva ao trabalho. E aí ele continua, versículo 23, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Meus irmãos, quem aqui não passou por um momento como esse na vida? Às vezes a gente se dedicar tanto ao trabalho, a gente está tão envolvido com o trabalho, a gente se esmera muito com ele, chega em casa para deitar, para dormir, a gente às vezes está preocupado com o trabalho, sonha com o trabalho, não consegue dormir direito. Então é isso que ele está falando, ele está colocando aqui. O seu trabalho, todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o coração, ou seja, até de noite ele não consegue descansar. Então, normalmente, quando a gente está muito afadigado, quando a gente está muito envolvido com o trabalho, é isso o fruto que a gente colhe. E é essas reflexões que ele está fazendo. Aí a gente vira a página para fechar esse entendimento de Eclesiastes. Esse 24 é onde ele muda o entendimento. E aí a gente vai entender o porquê. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Por que tem a mudança aqui? Porque agora ele já está envolvendo Deus, agora ele já está abordando sobre a ótica de Deus. Então ele viu que sabedoria, que trabalho,
sem Deus é inútil, é vão. Mas ele começa a colocar aqui que o melhor a se fazer é a gente gozar do fruto do trabalho. Ele coloca aqui no versículo 24: nada há melhor para o homem do que comer. Esse comer aqui também pode ser entendido como uma certa prosperidade. Os autores abordam nesse sentido. Por quê? Comer, beber e fazer que a alma goze do seu trabalho. Ou seja, todo fruto do trabalho, seja o trabalho, vamos dizer assim, vamos tentar olhar nessa ótica, um trabalho estudantil que vai gerar conhecimento, informação, sabedoria. Seja estudando para gerar sabedoria, seja trabalho para poder gerar proventos e tudo, para poder a gente conseguir sobreviver, digamos assim, seja um ou outro, o que é válido é se a gente usufruir do fruto desses trabalhos aqui. É isso que ele está colocando. Por quê? Porque se a gente se esmerar demais, se empenhar demais, isso vai ficar para outro. E na sabedoria ainda é pior, porque vai cair no esquecimento, tanto de quem está buscando, quanto das pessoas. Se a gente não ficar revalidando aquelas informações, a gente esquece. É normal do cérebro, do processo dele. Eu lembro de um professor, ele falava que o cérebro da gente é igual escorredor de macarrão. Quando a gente coloca as informações ali, ele vai reter só aquilo que ele julga ou que você julga que é importante para você. O restante vai embora. Então, por isso que às vezes as informações e conhecimento precisam ter certo sentido. A gente precisa ver isso. E a gente vai ver Tiago fazendo isso, que ele coloca muito no dia a dia, na prática, para poder a gente entender. Então, essa é a conclusão que o autor chega. Ele chega o fim da limitação, começa a ter a mão de Deus envolvida nas atividades humanas, ou seja, aí sim a gente vai ter proveito. Por quê? Seja no meu trabalhar, seja no meu estudar, seja em qualquer coisa que eu faça, se eu estou fazendo pensando em Deus, para a honra e glória dele, colocando ele como prioridade, vai ter proveito. Então, é esse o entendimento que está sendo feito aqui. E aqui, quando ele fala comer, beber, gozar do seu trabalho, é dom da vida. Quantas pessoas não conseguem usufruir disso? É um dom, ou seja, é Deus que está me dando isso. Se eu consigo trabalhar, comer do fruto do meu trabalho, se eu consigo gozar do resultado do meu trabalho, é um dom de Deus. Deus está me possibilitando isso. O pecador, ao contrário, no versículo 26, ele tem trabalho sem ter alívio. E tudo que ele junta, toda a riqueza que ele produz, é revertida para o justo. Nosso Deus não é o Deus do ouro e da prata? Não é o Deus que governa todo mundo? Quando a gente fala assim, governa todo mundo, a gente pensa em estruturas mesmo, né? Pensar assim, o céu está no lugar que está, a terra está no lugar que está, o mar também, todas as coisas estão funcionando. Mas não, além de ser um Deus que coloca tudo em ordem, governa tudo isso estruturalmente falando, ele também é um Deus que cuida dos detalhes. Ou seja, é um vil pecador, vai produzir e vai abençoar. Eu não sei quem teve num domingo aqui que veio o testemunho do pastor lá da Argentina. Ele entrou no hospital espírita, ele falou, até o pagão o Senhor usa para me abençoar. É mais ou menos isso que o autor está colocando aqui. Então a gente tem duas maneiras de viver. Um ciclo vicioso, sem objetivo, com prazeres temporários, um trabalho infrutífero, que vai gerar mazelas para a gente, seja fisicamente ou emocionalmente, espiritualmente, uma sabedoria fútil e uma morte que é inevitável. Ou a gente vive uma vida deleitável, em que a gente toma ela das mãos de Deus. Eu acordo, Senhor, obrigado, eu estou vivo. Obrigado por mais esse dia, mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. E com fé em Deus, que Ele vai saber tratar o justo e o ímpio. Então, são as duas maneiras de viver que a gente tem. Dito isso, que a gente esgota o conteúdo de Eclesiastes, a gente tem 3 pontos de conclusão. A morte, olhando, vamos pensar assim, olhando debaixo do sol, a gente conclui sobre futilidade ou vaidade e morte. E aí, a gente olhando na virada de chave, envolvendo Deus, a gente ter contentamento e gratidão para as bênçãos diárias. Às vezes a gente não identifica. Mas eu vou orar, poxa, mas estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma prova que a gente vai ver mais adiante em Tiago.
Então não tem motivo para agradecer. Como não? Está respirando? Está inteiro? Está com saúde? Ou mesmo que esteja doente, glória a Deus que eu estou sentindo aqui, meu corpo está falando que está doendo aqui, eu tenho que ir atrás de resolver isso. O corpo fala, a gente precisa entender ele. Glória a Deus, eu estou com saúde, estou entendendo aqui e estou correndo atrás para poder me cuidar. Então, é nessas pequenas coisas, no dia a dia, que a gente tem que ter contentamento e gratidão com Deus. E o equilíbrio. Ou seja, agora que a gente sabe que eu preciso desfrutar do fruto do meu trabalho, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso me deleitar com o resultado do meu trabalho. Então é isso que a gente conclui. Literalmente, debaixo do sol, futilidade, vaidade e morte. A virada de chave é a gente ter contentamento, gratidão para as coisas pequenas do dia a dia, e a gente ter um equilíbrio entre o trabalho e a gente se deleitar com o fruto do nosso trabalho. E aí eu quero trazer vocês algumas reflexões. A verdadeira sabedoria é a gente reconhecer a soberania de Deus. Desfrutar das coisas simples da vida. Meus irmãos, quem não gosta de comer bem? Às vezes aqui em Belém não tem. Vamos pensar em, sei lá, Masterchef, chefe renomado e tudo, isso e aquilo. A gente senta lá e vamos comer bem. A gente vai pagar muito caro por aquilo ali. Mas às vezes a gente vai no interior, seja de algum familiar, seja de alguém que tem um carinho, um amor contigo, e te faz uma comida simples, mas eivada de amor. Então, são essas coisas simples que o Senhor quer que a gente valorize. Às vezes tem um posto e tem outro. A gente vai ver muito bem isso em Tiago, que é o próximo assunto que a gente vai abordar. Mas o Senhor quer que a gente valorize essas pequenas coisas. Apreciar a vida cotidiana e o fruto do meu trabalho. E entender que isso tudo é bênção de Deus. Então, dito isso, a gente vai virar Eclesiastes e agora a gente vai para Tiago, que a missão é árdua. Peço que os irmãos abrem Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 12. Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Tiago está depois de Hebreus, está antes de 1 Pedro, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Aqui, todo mundo encontrou? Amém. Aqui, assim como em Eclesiastes, que é um bloquinho de anotação comparado a um livro, ou seja, uma coxinha de retalho, a gente tem várias informações, fruto de sabedoria, que foram deixadas por nós, glória a Deus por isso. Tiago é como se fosse um checklistzinho, porque ele também tem a mesma característica, ele é um pouco similar. Você não tem uma linha de raciocínio e vai seguindo ela, entendeu? Às vezes ele está num assunto e ele muda para outro. Por quê? Porque ele já está tratando dos problemas da igreja. Ele já é um pastor, vamos dizer assim, há muito tempo ali. Então ele está vendo os problemas que a igreja tem e ele está tratando ele. E tem muita exortação, tem muita admoestação, ele vai chamar muita atenção. E ele também vai dar instrução. É o que eu sempre digo. Está errado? Tá. Então está aqui errado, mas me mostra o caminho certo, me mostra como é que eu tenho que fazer a coisa certa. Então ele vai exortar, ele vai instruir. Nem coloquei verbos no imperativo para não dizer que ele está dando ordem, porque Tiago é o seguinte, meu irmão, de cada 10 palavras dele, 5 ele está mandando. Só que ele manda com carinho. Ele fala, meu irmão, meu amado irmão, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele é muito direto. Então a gente vai perceber isso. Então, trazendo uma breve introdução aí do que Tiago vem trazer para a gente. Aqui, como são poucos versículos, aí eu consegui trazer da maneira que eu costumo trabalhar. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui a versão é a ARA, ao meio da revista é atualizada. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade. Condição humilde aqui é como se fosse um eufemismo, uma palavra branda para pobre, pobreza, pessoa que tem pouca condição aquisitiva, entendeu? Essa pobreza aqui, ela pode ser entendida num viés espiritual e material. Mas eu estou colocando só o material aqui porque é isso que o Tiago está falando.
ele está tratando de uma igreja, ou de algumas igrejas, e ele está vendo que tem muita acepção entre os irmãos. Então é isso que ele vem tratar aqui. O irmão chega bem vestido, bem trajado, ou coisa do tipo. Ah, irmão, senta aqui que é o seu lugar, senta aqui na frente, é um lugar de honra para ti. O irmão chega ali cansado, às vezes do jeito que veio do trabalho e tudo, ou coisa do tipo, o irmão está sendo desprezado. Ele usa um termo que eu não sei se eu coloquei aqui nas apresentações, que ele chama de ostracismo. Ou seja, ele está isolando o irmão, ele está tratando o irmão com diferença, com uma certa acepção. Então é isso que Tiago vem tratar especificamente. Aqui, a dignidade, antes de chegar em dignidade, corpo, e eu coloquei humilhação, pelo seguinte, isso é grifo meu, não está dentro dessa perícope, não está dentro desses versículos. Mas assim, meus irmãos, a gente vai encontrar trechos na palavra que fala que o nosso corpo é de humilhação. Vocês já se perguntaram por quê? Por que será que o meu corpo é corpo de humilhação? O que o Senhor quis dizer com isso? Ele deixou registrado na palavra. E digo mais, não só porque ele deixou registrado, mas porque que o Senhor nos fez assim, com corpo de humilhação. Vamos lá. Vou tentar fazer um paralelo entre um extremo e outro. Vamos imaginar o Sebastião multimilionário. Então, sei lá, eu como as melhores comidas do mundo, caviar, comida com casca de ouro, o que quer que seja. O Sebastião, que não tem tanta condição, vai se alimentar do fruto da terra, enfim, de coisas mais simples. Mas tanto faz um Sebastião como o outro, os dois vão ter necessidade fisiológica. Os dois vão ter que ir no banheiro. Os dois vão ter que diariamente se humilhar, se limpar, verificar se está limpo, se aciar. Por quê? Porque tanto faz o Sebastião multimilionário ou o Sebastião que não é, eles são iguais perante Deus. Digo mais, Sebastião multimilionário, adora perfume francês e tudo tal, e se banha no perfume francês. Sebastião que não tem tanta condição, não tem condição de usar o perfume. Mas tanto faz o multimilionário como o simples, quando ele trabalhar, ele vai transpirar. Fatalmente o suor não vai ter um odor agradável. Por que será que Deus fez assim? A gente precisa entender que não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu posso comer a melhor comida, mas eu vou fazer a mesma coisa que o irmão faz. Então, o corpo de humilhação é isso. Então, eu trouxe isso para poder a gente ter uma perspectiva da criação de Deus para poder a gente encarar esse assunto que Tiago vai abordar aqui. Então, dito isso, o que é essa dignidade? Falando em português bem claro, meus irmãos, o irmão que é simples, que ele não tem muito poder aquisitivo, de que ele vai se gloriar? Ah, eu tenho um carro, tenho uma casa, que a pessoa que ostenta normalmente é assim. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o irmão que é simples, ele vai se gloriar de quê? Tiago fala, se glorie da sua dignidade. Que dignidade é essa? Desculpa. Essa dignidade é o seguinte, é ele saber que ele tem um valor inestimável, porque Cristo morreu na cruz por ele, pagou um preço por ele. Então, ele tem que viver com dignidade, ele tem que se gloriar nessa dignidade, porque ele sabe o que espera ele na vida eterna. Então, é essa dignidade. Sou simples, minha condição social não vai dizer quem eu sou. Diante de Deus, condição social não importa. O que importa é essa dignidade que Tiago quer que a gente tenha, porque a gente é filho de Deus, porque Cristo veio e morreu e nos possibilitou essa honra, essa dignidade. É essa dignidade que ele está falando. Então, prossigamos aqui no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O rico aqui
também pode ter nos dois sentidos, mas Tiago está explorando só o material. Insignificância, por quê? Tiago quer deixar claro a transitoriedade da riqueza. E ele traz isso numa figura de linguagem, ele traz isso falando que ele vai passar como a flor, como a erva do campo. A gente vai ver no versículo seguinte também isso. Então, o que ele quer dizer da transitoriedade? Meus irmãos, eu não sei se é só comigo, mas a vida da gente é uma montanha-russa. Tem hora que você está bem, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja, enfim, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, e tem hora que você está ruim. Você está no vermelho, você está passando aperto, você está ali na prova, entendeu? A gente vai entender isso de provação também. Então, a vida da gente é uma inconstância. Quer seja pobre, quer seja rico. E aqui Tiago está falando que o rico, ele também tem essa transitoriedade da riqueza. Hoje ele pode ter, amanhã ele pode não ter. Pode fazer um investimento errado, pode ter perdido colaboradores, enfim, N possibilidades. Então é essa transitoriedade que ele está querendo destacar e ele usa essa figura. Ou seja, a flor está ali linda, bonita, florida, veio o sol no tempo certo, na medida certa, a chuva também, ela foi cuidada, ela está linda. Mas aí a gente vai ver que no versículo seguinte, uma brisa, ou seja, um vento um pouco mais quente, pode acabar com isso. E aí aqui, para a gente seguir no versículo seguinte, para Deus, dinheiro não significa nada. Ou é papel, ou é metal. Pois não, minha irmã, por favor. O desenho e o rico, na sua insignificância. A insignificância dele é porque o que ele tem de riqueza, o que ele tem que ele conseguiu amontoar de valores, seja de bens, seja de valor monetário, tudo, isso tudo é insignificante em que sentido? É essa montanha-russa que eu estou tentando explicar. Hoje ele pode estar bem financeiramente, amanhã não. Quantas histórias a gente tem e a gente vê de empresas que, sei lá, o que me veio à mente agora foi Itapemirim. Itapemirim tinha 50 anos, começou com ônibus, começou a fazer os próprios ônibus dela e tudo, e aí de repente ela começou a declinar, começou a quebrar. E antes de quebrar, o dono vendeu para um vigarista, literalmente, e ele falou, vou lançar o avião agora, entendeu? Para poder tentar conseguir angariar mais. Então, o que é essa transitoriedade e essa insignificância? A riqueza em si, como finalidade, como eu buscar, eu quero ser rico, eu vou buscar isso e tudo, é insignificante porque ela não me traz segurança nenhuma, ela não me dá base nenhuma. Então, o que é significante? O que é importante? A gente buscar Deus. O Hernandes, ele sempre fala de um testemunho dele quando ele foi estudar, quando ele foi fazer o doutorado lá para os Estados Unidos. E ele fala que ele tinha que confiar no provedor e não na provisão. Porque provisão, às vezes, é o contra-cheque, é o que a gente espera no final do mês. E a gente tem que confiar no provedor. Ele foi para lá, ele não tinha condições de se manter lá. E aí o Senhor foi trabalhando, ele foi ministrando ali, ele não pedia recurso para ninguém, mas o Senhor tocava no coração dos irmãos e falou, está aqui, está aqui, está aqui. Então o Senhor proveu para ele. Então é a gente confiar no provedor e não na provisão, e não no dinheiro especificamente. É essa a insignificância. E o autor coloca como a flor da erva. Ou seja, ela está ali linda, bonita num dia, e no outro dia ela pode, num vento mais seco, ou ela não foi tratada, vamos dizer assim, ela pode secar e acabar. A riqueza é a mesma forma. É uma flor linda, às vezes você está ali, tem status, está bem, e depois você não está. É legal, porque Paulo, ele fala isso também, que ele sabe viver no muito, ele sabe viver no pouco. Então, é isso que é interessante. E o que eu quis destacar aqui? O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. Está lá em Timóteo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então é quando a gente tem esse amor ao dinheiro, que a gente quer buscar ele, que a gente quer ser rico, que a gente coloca a nossa confiança nele, que é o problema. É a raiz de todos os males, é o que a palavra de Deus vai dizer. Então prossigamos.
Aí aqui, ainda dando mais exemplos, versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, a riqueza sendo retratada como se fosse uma flor, como se fosse uma erva do campo, ao mesmo dia que ela está bem, se o sol for um pouco mais intenso, se o Senhor soprar, ela morre, ela acaba. Então, às vezes, tem uma passagem também na palavra, que eu acredito que seja uma parábola, que o agricultor estava colhendo e ele estava tendo uma safra muito boa e ele falou, eu vou destruir, eu vou demolir o meu armazém e vou construir um bem maior. E aí o Senhor falou, tolo, mal sabe que hoje pediram a vida dele, ou seja, hoje mesmo ele vem a óbito. Entendeu? Então, fazendo planos, querendo angariar, acumular mais. Então, é isso que o autor quer colocar. A riqueza é transitória. Lembra da montanha-russa? Tem, não tem? Então, é essa inconstância. E aí, volta de novo. Aonde que a gente tem que buscar felicidade e contentamento? Na graça de Deus. Nas coisas pequenas. No prover de Deus. É promessa dele. Ele fala que ele não vai deixar. Aí ele fala lá em Mateus dos lírios do campo, que ele cuida dos passarinhos. Ele não vai cuidar da gente? Então, ele não vai deixar faltar comer, vestir, calçar. Mas aí eu pergunto, quando a gente coloca, ou quando a gente eiva isso de vaidade, aí é diferente. Básico, as coisas essenciais, o Senhor não vai deixar a gente faltar. E ainda tem um outro ponto que o autor destaca, que quem tem muitos bens, muitas posses, ele tem uma preocupação constante, ele não consegue dormir, ele fica preocupado com isso, com aquilo, então ele não tem uma paz em si. E o último versículo diz assim, o versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí eu destaquei provação. Ela pode ser um teste de Deus, o Senhor pode estar te testando, ou ela pode ser uma tentação vinda do inimigo, ou uma tentação vinda de ti mesmo. Da onde? Dos teus desejos, da tua inclinação. Cada um aqui, se fizer uma autoanálise, a gente consegue perceber, poxa, isso daqui mexe comigo, isso aqui não é legal. Ah, quando eu escuto tal música, ou isso, ou aquilo. Então, a gente sabe aonde a carne é fraca, vamos dizer assim. Então, se a gente sabe, pastor José Gonçalves, perguntaram para ele, qual que é o melhor momento e como saber tratar com a tentação? Ele falou, corta no início. Corta logo, quando começar você já corta. Então, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Diferentemente de alguém que tenha nascido num lar cristão, vamos imaginar que o Sebastião saiu do mundo e aí se converteu para buscar Deus, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma vida pregressa. Então, às vezes, o Sebastião escuta a música tal. Ele já lembra das coisas. Então, para que eu vou motivar? Para que eu vou buscar isso? A gente tem que cortar, a gente tem que ir tolindo, a gente tem que se conhecer e a gente tem que ir cortando isso, cortando essas tentações, porque a palavra de Deus diz o seguinte, e o pastor José também alertou, da feita que se você não conseguir cortar logo no início, chega no ponto que você não consegue reverter. Já foi. E isso é muito rápido, o inimigo é muito sagaz, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, às vezes, ele cria a situação, vamos dizer assim, a arapuca, a armadilha, para poder a gente cair. Quando a gente percebe, a gente cai fora. Então, pode ser do inimigo, mas também pode ser uma luta interna que a gente trava com a gente mesmo. Não, eu não quero isso, eu não posso fazer isso, ou aquilo. Muitas das vezes, o que a gente fica meditando, pensando, não é nem que seja certo ou errado, mas às vezes a gente tem que pensar no irmão. Poxa, mas isso aqui pode ser que escandalize o irmão. Então, não apraz a mim. E os gatilhos, eu não sei se vocês já escutaram falando isso. Às vezes, a gente se depara com situações do dia a dia que a gente não sabe o que fazer. Então, poxa, será que isso aqui é certo aos olhos de Deus? Será que eu faço? Será que eu não faço? Às vezes não dá tempo de parar e olhar a Bíblia e conferir para saber se aquilo é certo ou não.
mas use uma pergunta como gatilho, que é a que eu faço. Isso aqui, Jesus faria isso? Se você conseguir responder, você sabe se é de Deus ou não. Não, Jesus não fez e ele não ia fazer isso aqui, então não vou fazer. E a segunda pergunta, isso aqui que eu estou pensando em fazer, vai trazer honra e glória para o nome de Deus ou não? Então, você deparou com uma situação no dia a dia, não tem condições de buscar na palavra? Faça essas perguntas. São 2 gatilhos que a gente usa para poder a gente saber o que fazer numa situação. Então, é o que eu diria aos irmãos. E vem a coroa da vida. Depois que a gente passa pela provação, vem a coroa da vida. Os teólogos, e também Paulo destaca num trecho, numa das epístolas dele, o atleta comparado com o cristão. O atleta, ele sofre muita pressão para poder ele ganhar resistência física, para poder ele conseguir alcançar mais, fazer em menos tempo, para poder ele melhorar a sua performance. E o cristão, é através da provação que ele vai ganhar essa mesma resistência espiritual, ou seja, que ele vai ganhar essa maturidade espiritual. É estranho, mas na hora que a gente está passando pela prova, Tiago fala, glória a Deus, obrigado, Senhor. Você está lembrando de mim a ponto de me refinar, de me provar, para que eu consiga amadurecer na fé. Eu tive prova disso. Essa semana, eu liguei para um colega meu de seminário. Ele já está pastoreando um bom tempo. Eu percebi, é perceptível, pelo conversar dele, a maturidade que ele já está. Por quê? Porque com certeza ele já passou por muita provação, ele já pegou muita porrada, e aí o Senhor vai moldando ele. Então, glória a Deus por isso. Quando a gente estiver passando pela provação. É natural. E na hora que a gente está pela provação, Senhor, por favor, afasta de mim esse cálice, resolve logo o que o Senhor quer que eu entenda com isso. Mas a gente tem que confiar em Deus. Assim como a gente viu nos slides anteriores. Ele sabe o tempo certo, e ele sabe como tratar o justo e sabe como tratar o ímpio. Então é no tempo de Deus. Então quando a gente está na prova, é deserto. Ninguém constrói casa no deserto. O deserto você vai passar por lá. Então é essa a situação. E o que é interessante? Todo mundo quer essa coroa bonitinha aqui, que é o galardão lá no céu, mas ninguém quer passar por aquela coroa ali. Cristo passou por nós. Nós não precisamos passar. Então, quando a gente achar que a prova está difícil, que é isso, que é aquilo, pense no sacrifício de Cristo. A gente fica constrangido porque não é nada perto do que ele passou por nós. Então, a gente conclui que o verdadeiro valor das pessoas está em Cristo. Não está na minha condição social, não está no meu poder aquisitivo, no que eu tenho, no que eu visto, enfim. E a gente precisa estar na dependência de Deus, e não na dependência das coisas materiais. O que eu tenho uma reserva, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por favor, meu irmão, fica à vontade. Muito obrigado por essa pergunta. A minha limitação é até o 12, porque o Giovanni vai abordar. Por isso que o Giovanni vai abordar isso. Porque no 3 em diante a gente vai ver. Mas, em suma, por que eu agradeço o questionamento? É isso. Deus não procede dele tentar a gente. Então, acho que é essa a diferença. Provar, ele vai permitir, igual o irmão colocou aqui. Ele vai permitir que as coisas aconteçam para poder refinar a gente. Mas tentar, por isso que tem uma diferença aqui. Eu não usei a mesma palavra, digamos assim. Porque uma coisa é teste, ou seja, o Senhor está provando você para poder você se tornar melhor, amadurecer na fé. Outra coisa é tentação, que ou procede do nosso inimigo, permissão de Deus, ou da gente mesmo, que é o que o irmão bem colocou. Então é uma linha bem tênue que tem aí. E tenho certeza que o Giovanni vai abordar para poder explanar para a gente. Mas existe essa diferença. Tentação não provém de Deus. Não tem nada mal nele que vá fazer, ou seja, a gente não é tentado por ele. Agora, ele permite que a gente seja provado. E a gente sabe o propósito de ser provado.
Quando a gente cresce espiritualmente, ou quando às vezes a gente fala, a pessoa é próspera não no sentido que está sendo divulgado, de material, de físico e tudo, mas você é próspera no sentido de que você está sendo provado e você está sendo mais próximo daquilo que Deus quer que você seja, ou seja, mais parecido com Cristo. Você está progredindo, você está sendo próspero na sua caminhada, no seu processo de santificação. Então, prosperidade nesse sentido, nesse âmbito, vamos dizer assim. Obrigado, meu irmão, pela colocação. É uma linha bem tênue. E dá pano para manga, por isso que o Giovanni puxou para ele. E aí a gente vê o cuidado de Deus na nossa condição financeira. Seja quem for abastado ou quem não tem, é a provisão de Deus ali. Entendeu? O Senhor que é o dono do ouro e da prata. É Ele que vai prover para a gente. E a gente tem que se adequar, se contentar, ter gratidão com aquilo que o Senhor provê para a gente. E aí eu trago algumas reflexões. O pobre, em relação à dignidade, ou o de condição humilde, ele tem que ter um caráter cristão. É nisso que ele tem que se vangloriar. É nisso que ele tem que se... Não é uma vanglória terrena, mas ele saber da onde ele é, para onde ele vai. O rico, como é que o rico tem que tratar? O rico tem posse. Mas o que a palavra de Deus orienta? Ele deve agir como se não tivesse. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 29 ao 31. Acho que lá pelo 31. Ou seja, tem condições, tem posses, mas não precisa demonstrar, não precisa ostentar, não precisa fazer nada. Entendeu? E aí, tanto faz rico, pobre, classe média, classe A, B, C, D, o que tem que ser? A gente tem que depender de Deus. A gente não pode se fiar nas coisas materiais. E a gente tem que ter paciência na aprovação, porque Deus vai concluir com glória o que Ele começou com dor. E a gente não pode, a dor, ela pode até fazer a gente gemer, mas ela não pode fazer a gente murmurar. Meus irmãos, acerca da revisão, a gente passou por Eclesiastes, passou por Tiago, e aqui a gente encerra o conteúdo que eu trouxe para vocês. Então é isso que eu queria estar colocando. Queria orar de novo. Se os irmãos puderem me acompanhar em oração, peço que curva a sua fronte, feche seus olhos para que a gente possa se remeter a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos lhe render graças, papai, por tudo que foi falado, por toda pergunta que foi alçada, papai, para que possamos crescer em entendimento na tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado porque temos a possibilidade, Senhor, de ler, meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor, Ebenezer, tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda irá fazer por nós, papai. Que possamos, Senhor, viver na dependência de ti, papai. Que possamos, Senhor, ter contentamento e gratidão, Senhor. Que possamos ser perseverantes, ó Pai, na aprovação, porque sabemos que o Senhor tem propósito para conosco. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós te agradecemos, ó Pai, e fazemos isso através do poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e através do teu Santo Espírito. E todos, a uma só voz diz, amém.